Buenas, meus amigos, Guto Petri por aqui, mais uma segunda-feira, mais uma segunda chance para que nós comecemos essa semana intencionando algo de bom, intencionando um alinhamento com o caminho do nosso próprio coração. O podcast dessa vez vai ser um pouco diferente. Nós, neste domingo, fizemos um grupo de constelação com cavalos e nessa roda eu dei uma pequena palavra inicial sobre as leis sistêmicas, as ordens do amor. E eu imaginei que pudesse ser um bom conteúdo para deixar para vocês em formato de podcast para essa segunda-feira. Então, espero que vocês gostem do que vão ouvir e foi uma tomada aqui que a gente fez dentro do próprio grupo, então vocês vão ver eu conversando com as pessoas aqui e eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai trazer algum insight, algum aprendizado para os amigos. Grande abraço e espero que vocês consigam também plantar uma árvore essa semana para que nós deixemos esse legado para as gerações que vêm depois de nós. Baita abraço. Que és o segredo ainda guardado do mundo em que habitas e o bem que lhe faz. Quando a gente senta em roda, a gente sempre fala que não tem alguém que seja o mestre e alguém que seja o aluno. Quando a gente senta na roda, a gente está representando uma parcela da humanidade. Toda roda é uma parcela da humanidade, é um fragmento da humanidade. E por isso todos são mestres e todos são alunos. Por isso que eu digo para a Silvia sentar um corpo de cavalo para frente, né? Para a gente poder fechar essa roda e assim todos conseguem se enxergar. Todos estão vendo todos? Então, esse é o elo, né? Dizem que, até foi, quem é que foi que me falou isso? Não me lembro aonde foi que eu ouvi, mas que foi mais ou menos há 200 mil anos que a humanidade dominou o fogo, né? E foi quando a gente dominou o fogo que a gente pôde pela primeira vez, à noite, dar as costas para a floresta. Porque o fogo nos guardava dos animais, né, predadores. E foi a primeira vez que a humanidade se olhou nos olhos. Com o clarão do fogo, a gente pôde se olhar de frente, né? E já não estava mais preocupado com caçar, não estava preocupado com coletar, não estava preocupado em vagar, né? Ser nômade. A gente pôde sentar, se assentar e se olhar nos olhos. Então, essa medicina da roda, ela permeia a humanidade há muito tempo. E sentar em rodas por si só já é terapêutico. Aí eu disse, tá, mas não ia começar às 9, né? Agora é 9h30. Mas já começou, há meia hora atrás. E aí a gente estava conversando com como é que é o nome? Aline. Com a Aline, né, sobre essas leis sistêmicas. E quem aqui já constelou? Quem aqui conhece as leis sistêmicas? Eu constelei, mas não conheço nada. Só foi. Só foi. Só me entreguei ao processo e foi incrível. Já constelaram também? Então a constelação, ela é uma prática que ela não foi criada pelo Bert Hellinger. Ela foi difundida, foi propagada, inclusive pode ter sido até codificada, né? Se tornou mais consolidada através do trabalho desse homem, que é quem a gente sempre reverencia, né? Um alemão, o Bert Hellinger, que era um padre, era um seminarista, era um padre que viajou em missão para a África do Sul e lá permaneceu com uma tribo de guerreiros Zulus por 16 anos. E ali, como missionário, com essa tribo que carregava consigo uma consciência milenar, ancestral, originária, ele passou a entender a forma como estes homens e estas mulheres resolviam os conflitos da tribo. Então, se eu tinha um problema de relacionamento com a Silvia, se sentava em roda, se traziam os anciãos da tribo, aqueles que conheciam inclusive os pais da Silvia, os meus pais, e se tomava esse problema com uma visão ampliada. Como se
esse problema não fosse meu e da Silvia, mas que nós estivéssemos a serviço de uma consciência maior, que se manifestava nessa dificuldade de relacionamento. Então a tribo toda trazia soluções para esses casos, né? E, bueno, depois ela teve influências também do psicodrama, que é uma prática terapêutica da psicologia, que vai encenar momentos de vida em que as pessoas podem ter ficado traumatizadas. Então, eu tive uma conversa com o meu pai lá com 7 anos que se quedou travada aqui no meu coração, né? Que foi difícil para mim de digerir. Eu tive um abraço na minha mãe que eu não pude dar quando eu era uma criança e me senti solitário e me senti abandonado, né? Eu tive tanto tempo dentro da barriga da minha mãe com uma outra pessoa, meu irmão gêmeo, que tinha uma relação precedente à minha relação com a minha mãe. Porque a relação dos irmãos gêmeos, ela precede a relação dos filhos com a mãe. É a única relação que precede. Porque quando um gêmeo se formam 2. Então essa relação ela vem primeiro. E depois eles vão se nidar no corpo da mãe. E aí eu perdi o meu irmão gêmeo. E aí parece que falta alguma coisa o tempo todo na minha vida. Aí eu tenho 2 carros, aí eu sirvo comida e deixo um pouco a mais, parece que é para alguém. Aí eu tenho 2 quartos dentro de casa, que eu só sou uma pessoa, tenho 2, né? Tenho 2 bicicletas quando criança. E assim, são dinâmicas, né? A vida vai acontecendo e a alma vai dando um jeito de incluir. E no psicodrama a gente também pode colocar 2 irmãos de dentro de um útero, né? E deixar com que a conversa venha. E nessa inspiração dos atuantes, dos atores, né? Aqui falando de psicodrama especificamente, tá? A gente percebe que muitas informações vêm que não estavam ali à disposição da pessoa que está avaliando, né? Eu nunca estudei a fundo o psicodrama, eu nunca pratiquei, mas conheci várias pessoas que praticavam e ouvi relatos lindos, assim, de, por exemplo, essa história de gêmeos, né? E numa conversa dessas 2 almas, a pessoa que estava sendo representada observando, né? Porque esse olhar de fora também já te dá outra percepção. E a pessoa que estava de fora observando viu os gêmeos conversando e um dizendo pro outro assim, mas tia, mas nós era bivitelino, tu acha que não teve espaço para ti, mas nós era bivitelino, e nem se sabia que era, né? Tu sabe que não foi por causa de ti que eu deixei de vir, é porque era meu destino e não sei o que, aí começa a entrar, né, aquele processo emocional, a catarse e então a cura. Então a constelação bebeu muito dessa fonte do psicodrama também, né? E assim como várias outras terapias, a terapia gestáltica, a terapia do abraço, tem muitas fontes que confluíram para que a constelação fosse como ela é hoje. O que é né? a terapia gestáltica? Também não sei muito a fundo, tá? Eu sei por cima, estudei um pouco. Tem a ver com o que eu aprendi dela. É a gente trazer para dentro aquilo que está fora. Então, através da respiração, de um estado de presença, de um estado de concentração, tu consegue perceber aquilo que está fora do teu âmbito, né, do teu ambiente e trazer para dentro. E esse estar fora é a exclusão. Foi como... Eu li um pouquinho sobre Gestalt terapia e eu me lembro que no início do livro tinha uma espécie de uma poesia que explicava o que era. Tipo assim, se tu lê a poesia, então aquilo é, de uma certa forma, a explicação. E um pedacinho, que era o final, eu nunca esqueci, assim, talvez não seja exatas palavras, mas o sentido era assim, eu não estou aqui nessa vida para te agradar. E tu não tá aqui na vida para me agradar. Agora, enquanto estiver bom, então tá bom. É um pouco como aquilo que não é bom para ti, ou que tu precisa deixar, certas coisas precisam ser deixadas, para que aquilo que é, de fato, possa ser. Ou continue, né? Então é muito isso, assim,
Tipo aquela coisa da a água que corre pelo rio nunca é a mesma água. É nesse sentido. Sim. E te ouvindo, né, vem bem essa consciência do... eu não estou aqui para te agradar, tu não está aqui para me agradar, e enquanto for bom nós permanecemos. Isso é também uma visão da constelação. Isso é uma visão da saúde. Da saúde. Da saúde, né? Enquanto a gente estiver fazendo para agradar a alguém, a gente vai estar saindo do nosso lugar, né? E ao mesmo tempo, enquanto a gente estiver fazendo para excluir alguém, a gente também sai do nosso lugar. Então, uma passagem que assim me trouxe muita consciência a respeito do processo ao qual quer chegar a constelação, da visão de mundo que traz Bert Hellinger quando difunde a constelação, é quando ele descreve no livro O Amor do Espírito, uma passagem assim: tudo o que é tem uma alma que pensa antes, para que tudo venha a ser. Então, a gente vai olhar para a natureza e sempre diz assim, não tem uma folha que cai de uma árvore sem a permissão divina, né? Então, isso gera um movimento lá na manada, né? Coitado que esse cavalo não pode trabalhar. Porque coitado nada, porque é uma visão desafiadora. A gente conseguir tomar a vida tal qual ela é. E a continuação da passagem é a seguinte: há uma força, um espírito que pensa a vida tal qual ela é. E a gente, muitas vezes, se arroga diante desse espírito e decide: aqui ele errou. Aqui não podia ter sido assim. Eu não nasci nos pais certos, eu devia ter nascido em outros pais. Eu não nasci no lugar certo porque faz calor e eu não dou conta do calor, eu devia ter nascido na Itália. E devia ter sido assim, e devia ter sido assim. Ou, e se fosse assim, e se fosse assado? Aí termina um relacionamento e a gente fica procurando o culpado, né? Se eu tivesse, se ela tivesse, né? E acaba perdendo o remédio que é tomar o término como algo inevitável. E tomar as coisas como elas são, tomar o que foi como realmente foi, é se alinhar com esse espírito que pensa a vida. É de verdade deixar que a vontade dessa força maior se faça por sobre a nossa. Eu disse isso há algum tempo atrás. Tem um cabeludinho que morreu pregadinho lá aos 33, que falou alguma coisa parecida, né? Pai, seja feita a tua vontade por sobre a minha. O que ele queria dizer? Amar a Deus sobre todas as coisas é amar o meu destino. É amar esse lugar que eu estou, amar a família que eu tenho, amar a família na qual eu nasci, o meu núcleo familiar original, amar a vida que eu levo, porque de fato a vida que eu levo é uma responsabilidade minha. Então, amar a Deus, o que é Deus? É um papo muito profundo a gente tentar esgotar o significado de Deus. É impossível para nossa mente, né? Mas a gente concorda, eu acho que em todas as religiões que vão falar de Deus, em todas as filosofias que vão falar de Deus, a gente concorda que Deus é onipresente, é onisciente e é onipotente, né? Então, ele é todo poderoso, ele sabe de tudo e ele está em tudo. Então, quando eu falo amar a Deus sobre todas as coisas, é amar tudo. Tudo como é. Como esse Deus, como esse Espírito pensou que fosse. Pensou que deveria ser. E aí nesse caminho a gente vai se alinhando.
E aí tem uma criancinha interna lá, um cavalo com medo, não amansado ainda, que fica coiceando, né? E fica dizendo assim, meu Deus do céu, eu não queria que fosse assim, deveria ser de outro jeito, né? Ou dizendo assim, não, mas tudo bem, mas é que tu não conheceu meu pai. Para nós é fácil. E pro filho do estupro? E pro filho do abuso? Em que até mesmo a dor, esse nível de dor esteve a serviço da vida. Nasce de. É mais difícil ainda. E vai ter que fazer muita força para se sentir grato. Ou deixar de fazer força. Ou soltar o suficiente para conseguir se sentir grato. Porque quem sente culpa não sente gratidão. Então, quando eu olho lá, né, livrando aqui de um olhar religioso e dos motivos, porque eu não concordo em gênero, número e grau com os motivos pelo qual o Cordeiro morreu. Mas se a gente olha para aquele homem que redimiu os pecados da humanidade, né, ou que foi o Cordeiro da humanidade, a gente pode sentir por ele, sentir dessa passagem culpa, que a gente só um pouquinho, leva uma criança de 7 anos para a igreja, né? Olha lá, que ela morreu por ti, ó, pelos teus pecados. Eu? Mas eu recém cheguei, calma aí. Me explica essa história, onde é que eu errei, que o cara tá todo ensanguentado lá, pregado numa cruz, e isso é culpa minha. Ou a gente pode sentir gratidão. E o que é a gratidão? A gratidão é fazer algo de bom com o que a gente recebe. Essa é a verdadeira gratidão. Verdadeira gratidão não é sentar debaixo de uma árvore, inspirar amor, respirar gratidão, inspirar amor. Isso pode nos conduzir a um estado de paz, de gratidão em relação à vida e tudo mais. Mas a verdadeira gratidão, aquela que é mais pragmática, que é mais prática, que é do dia a dia, é quando a minha mãe me der uma corrente de proteção, eu tomar essa corrente e fazer algo de bom com isso, ou seja, usá-la para me proteger. E assim eu tenho vários amuletos de proteção, todos eu ganhei, nada eu comprei aqui. Isso é tudo ganhado. E é claro que eu uso até que se rebente. Uso até que se estoure a pulseira e eu diga assim, bueno, ainda bem que foi a pulseira e não foi meu punho. Porque aí eu tô sendo verdadeiramente grato a esse presente que eu recebi. E assim é com tudo. A gente recebe um presente, a primeira coisa que a gente diz, geralmente, Obrigada. Não precisava. Quiçá fosse obrigado a primeira coisa que a gente diz. O que a gente diz? Não precisava. Não precisava. Tu não precisava. Tá, não tô te dando porque tu precisava, tia. Tô te dando porque eu quero te dar. Tô te dando porque eu quero. Não porque tu precisa. E nem mesmo porque tu merece. Porque quem sou eu para dizer que tu merece ou não merece? Tem um amigo meu que diz assim, se há merecimento, se existe merecimento, todos são merecedores. Ou alguém caiu no sorteio cósmico de nascer o azarado e esse não merece. Não. Se existe merecimento e a gente toma a vida tal qual a vida é, todos são merecedores. Se existe perdão, tudo está perdoado. Se existe... O que mais aí? Se existe beleza, tudo é belo. Só a gente não consegue ver tudo belo. E esse é o nosso caminho. O verdadeiro perdão é perceber que não há o que ser perdoado. Só esse é o verdadeiro perdão. Só quando a gente chega no lugar de entender que não há o que ser perdoado. Aí a gente pode realmente dizer que perdoou. Por que eu perdoei? Não, porque eu me dei conta que não havia o que ser perdoado. Senão a gente se arroga diante de outra pessoa dizendo, eu te perdoo.
Nesse eu te perdoo, sabe quando a outra pessoa pode me olhar com igualdade? Nunca. Ela vai estar sempre inferior a mim. As pessoas dizem, mas isso é um discurso de ódio, não perdoar. Não é bem assim. É difícil de acessar esse lugar e de olhar para a vida com essa maturidade. Mas quando a gente consegue entender que numa dinâmica entre vítima e perpetrador os dois estão a serviço, a gente começa a se alinhar com o caminho da vida. Tem uma frase que eu uso muito nas constelações, que talvez apareça hoje, não sei, que é, eu não te perdoo mais. Aliás, perdão, a frase é, eu não te desculpo mais. Eu te desculpei, tá, agora eu não te desculpo mais. Desculpar é tirar a culpa, né? Como assim, né? Como assim eu te desculpo, tiro a culpa de ti? Porque quando uma pessoa causa um mal a alguém, ela vai sentir culpa. E essa culpa, quando assumida, se torna uma força motriz para o amor, para o bem. É tomar a dinâmica, entender aonde eu pequei, aonde eu errei, aonde eu feri, assumir essa culpa e não mais depositar sobre o outro a responsabilidade de me tirar a culpa, que é um peso. Então, me desculpa. Eu estou largando sobre a Genice. Eu estou largando sobre a Genice a responsabilidade de me tirar o peso que eu não estou dando conta de carregar. E aí como a gente equilibra de novo essa relação? Aí a constelação vai trazer, e tem que ser um olhar com parcimônia, mas ela vai dizer, toda boa ação a gente retribui um pouquinho a mais. E toda má ação a gente retribui um pouquinho a menos. Então até que ela me cause um mal um pouco menor do que o meu, para que a gente prospere nessa relação. Se ela me causar olho por olho, dente por dente, todo mundo vai ficar cego, né? E banguela. Então se ela me causar um mal um pouquinho menor, como uma forma quase simbólica de se sujar no barro dessa relação e não permanecer na sua inocência, na sua ingenuidade, porque culpa e inocência são a balança das relações. Se eu causo um mal, eu sinto culpa, ela sente inocência. A gente só vai poder se olhar de igual para igual quando ela sente culpa também. Louco, né? Difícil, né? Mas é um lugar maduro. Tô só anotando aí umas frases. E aí é possível de eu, inclusive, pedir para ela, não me desculpe. Eu errei contigo, você tem o direito de me causar um mal. Se possível, for um pouco menor que o meu. Aí a gente está de igual para igual de novo. E essa é uma relação próspera. Agora, se eu causo um mal a ela, ela junta mais uns 2 ou 3 para causar um mal para mim, eu junto mais uns 4 ou 5 para causar um mal para ela, essa é uma relação que está caminhando para a escassez. Que está caminhando para o fim. E toda boa ação, eu devolvo um pouquinho mais. Eu acresço o bem na relação. Então ela me causa um bem, eu sinto culpa. Por que eu sinto culpa? Porque a culpa é a balança das relações. Recebe um presente aí pra tu ver se não vai ficar todo desconfortável, assim, um presentaço, um presente grande. Nada, né? Tu fica todo desconfortável, assim, mas como é que eu vou receber isso, tia? Mas isso aqui é importante pra ti, como é que tu tá me dando isso? Como é que eu faço? Eu pego algo que é muito importante pra mim. Eu digo assim, ó, agora esse peso é teu. Mas eu não entrego com a intenção de que ela me devolva. Eu entrego com a intenção de me sentir bem por entregar. E aí, se ela se sentir no direito, no dever, ela vai pegar algo melhor e vai me dar. E isso é uma relação próspera. E o algo que eu falo, não necessariamente eu poderia dizer, verdadeiramente não é algo material. A gente tem um exemplo disso muito claro, né? Dos pais que não conseguiram dar amor e deram bens. Os filhos botam tudo fora. Né? É a intenção. É sobre o
a energia que eu coloco nisso. E aqui nós estamos falando de uma lei sistêmica, de uma ordem do amor, que é Equilíbrio de troca. equilíbrio de troca. Equilíbrio entre dar e receber. Então vocês vêm hoje aqui constelar. Vocês pagam um valor para a constelação. E a gente está... Já lançamos uma constelação lá em São Paulo, que a gente vai fazer 3 valores. O valor mínimo, o valor justo e o valor abundante. E a pessoa vai pagar de acordo com a possibilidade dela. E o coração dela. E pode ter certeza que o equilíbrio vai funcionar. Pesado isso, né? Eu tenho que decidir quanto eu acho que eu mereço receber. Que eu pago o quanto eu acho que eu mereço receber. Que eu sou digna de receber. É pesado para quem não sabe receber. Para criança é pesado, né? Para criança vai olhar para isso e vai dizer assim, putz, e agora? Será que eu vou estar desvalorizando o trabalho? Mas aí o processo já começa quando a pessoa decide pagar. Quando a pessoa decide pagar, porque não tem um valor fixo. Ela paga o que for verdadeiro para ela, né? E tem uma margem, tem um norte, né? Ou um sul. Essa coisa de norte é eurocentrismo, né? Tem um sul para ela decidir, né? Eu posso ir daqui até aqui. O que é verdadeiro para mim? Onde que eu tô vibrando, né? E aí tu assume esse lugar. Tchê, isso é terapêutico. Sim, porque não significa que tu vai pagar mais para receber mais e menos para receber menos, né? Se tu vai pagar, se tu for, né, tiver consciente daquele ato, tu vai pagar o que cabe, A né, ti. em si, né? Tipo assim, porque tem várias variáveis nisso, né? Não é só... Tu aprender a lidar com o teu tamanho também é importante. Perfeito. Possibilidade financeira, né? O momento de vida que eu tô passando. E sabe o que é o mais legal disso? É que todo mundo que vai pagar vai ficar pensando assim, será que o Guto vai olhar? Se eu tô pagando o mínimo, justo ou abundante? Ele vai falar melhor comigo. Isso já é uma realidade no viver. O viver é uma imersão que a gente faz aqui em casa. 1 semana de curso. É um valor alto o viver. Logo, a disparidade entre o valor mínimo e o valor abundante é muito grande. Mais de R$1.000. E aí? A pessoa está decidindo pagar por aquilo. Eu não estou ali olhando quem é que vai pagar mínimo justamente. Não. Porque eu confio nessa verdade de cada um. E funciona. Não funciona lá no aeroporto que a pessoa diz assim, pegue e pague? Não tem ninguém ali para te controlar? Sabe que o índice de furto é baixíssimo nesses lugares, né? E eu sinto de verdade que a humanidade precisa de um voto de confiança. Uma segunda chance. O trem saiu disparado. É o novo. Eu nem tô vendo, né? É. Mas esse potro que se move é o novo. É o novo sendo liberto, é o potro. Né? Então a gente está falando aqui de equilíbrio de troca, tá? Muitas vezes quando a gente sofre um mal, a gente prefere permanecer no lugar da inocência e não jogar o jogo da vida. Não jogar o jogo dessa relação. Né? Então alguém me causa um mal, tudo bem. Só que esse mal não compensado, em um tanto, geralmente ele vai trazer mais vítimas e mais perpetradores. Alguém vai pagar por mim. Alguém vai cobrar esse mal. Pode ser alguém do meu sistema familiar, se for um mal que interferiu no destino da minha família. Alguém depois de mim vai ser tomado a serviço para compensar esse mal. Ou pode ser uma outra pessoa, por conta desse perpetrador não ter sofrido algo em relação a isso. Então ele causa esse mal em outra pessoa, em outra pessoa, em outra pessoa, em outra pessoa. Entende? Só que a gente não quer se sujar nesse barro. A gente quer permanecer na nossa cadeira da inocência.
E aí é quando a gente começa a se emaranhar. É quando a gente se aparta de parte da vida. Que é. Não é? Não aconteceu? Essa dinâmica não te tocou? Ou eu baixo a cabeça para a vida e acolho, ou eu fujo. Fujo dessa relação. Faz sentido para vocês? Bueno. Existe outra lei sistêmica. Essas leis foram trazidas pelo Bert, tá? Elas foram difundidas por ele, principalmente. A gente chama de leis sistêmicas ou ordens do amor, forças do amor, tá? Hierarquia. Conhecem a hierarquia? Já ouviram falar dessa lei sistêmica? Que vem antes tem precedência. Que vem antes tem precedência. O que isso significa? Honrar as raízes. Honrar as raízes, honrar pai e mãe. Alguém também falou isso, né? Honrar pai e mãe. Sim. Alguém falou isso, né? Falou, né? Há 2020 e tantos anos atrás, alguém falou isso, né? Mas mais profundo, vamos extrair o elixir dessa ordem do amor. O que é? Tu voltou pro sol, né? Eu acho que é pra tu. Falta vitamina D. O que é esse quem vem antes tem precedência? Em que lugar que isso nos coloca? Como que isso chega no coração de vocês? Menores que os nossos pais. Menores que os pais, que mais? Eu acho que me remete a Deus, assim, a criação, né? A unicidade. Ouviram? E remete a Deus. Que mais? Ó, outra passagem dos livros do homem, do alemão, do nazista. O cara foi chamado de nazista porque ele escreveu uma carta para Hitler. Não sabia. É incrível essa carta. É incrível. Para mim, incorrigível. Ele não escreveu uma carta dizendo: Hitler, tudo que tu fez está certo. Ele disse assim: quem sou eu diante de ti? Se nós viemos da mesma poeira e voltaremos para o mesmo pó. Quão maior eu sou em relação a ti, por não ter causado o mal que tu causou? Quanto eu me arrogo? Em outras palavras, o que eu senti como poeta, posso dizer para vocês também, porque adoro escrever poesias, que eu senti algo no sentido de: tchê, é muito confortável para mim falar dos teus erros. Não importa quanto erro eu faça na vida, sempre tem alguém que fez mais. Tu, por exemplo, matou milhões. Percebem o mesmo lugar que nós estávamos falando? E ele deixa assim. O poema é sobre isso. Não é um poema defendendo o cara, mas é só um poema pra gente botar o dedo na consciência, né? É bom ter um Hitler no mundo. É bom ter o Hamas, como é o nome do outro que peleia com eles lá? Hezbollah. Vamos? Hezbollah? Aquele outro cara, o palhaço lá da Rússia, É bom ter um Putin, um Trump, é bom ter um Bolsonaro e um Lula, é bom ter, pra quem já leu A Revolução dos Bichos, do George Orwell, né? É bom ter o porquinho, aquele que é o culpado por tudo. É muito bom. Tem as costas largas, o pobre do porquinho. Aí eu me redimo dos meus pecados. tem alguém que tu te compara e tu é sempre menos. Não, mas olha ali, ó. Mas existiu Hitler. Ih, que eu fiz de mal aqui, tá de boa. O Hitler era um excluído? Eu sinto que sim. Pós-guerra, né? Eu sinto que sim. E essa exclusão, ela não existe, né? A Alemanha perdeu a Primeira Guerra e todo mundo excluiu ela, né? Deram condições para esse país, para ele nunca mais conseguir se reerguer. O que acontece? Tudo que a gente nega, cresce. Tudo que a gente nega, cresce. Segunda Guerra, ela veio com força total. Causou um mal ainda maior. Tudo que a gente nega, cresce. Interessante essa frase. Né? Isso aqui aconteceu com a minha vida, ou essa pessoa me causou isso aqui, então eu quero excluí-la.
Você vai ficar o resto da tua vida aqui, ó. O resto da tua vida, tu vai estar caminhando, vai ficar com o torcicolo, tentando não olhar pra ela assim, ó, e aquilo vai estar ali. Tu vai ver essa pessoa nos olhos da outra pessoa que está ao teu lado. Tu vai ver aquela pessoa nas dinâmicas sociais que acontecem contigo. Tu vai ver aquela pessoa nos olhos de um cavalo quando tu for amansar. E ela vai morrer, não vai mudar nada. Até que então tu olha para ela. E o que tem depois desse olhar? E o que tem ali? Mas falando dessa passagem que eu ia comentar com vocês sobre a hierarquia, ele diz assim, não sei as palavras, tá? Não consigo citar as palavras certas, mas era algo como o sol que se põe agora é acrescido do sol que nasce amanhã. E por mais bonito que seja o dia de amanhã, ele só poderá ter vindo depois do dia de hoje. E não haverá como o dia de amanhã vir antes do dia de hoje. E ele só poderá ter sido, o dia de amanhã só poderá ter sido lindo porque o de hoje existiu como foi. E assim é o fluxo da vida. Não importa o quanto eu faça de bem nessa vida, eu vou estar todos os dias honrando a minha família. Quem fará são os meus ancestrais, através do que eu fizer, por mais errado que tenham sido. Entende? Então, eu nunca vou poder fazer por eles, porque o que é deles, eles vieram antes. E quem vem antes, recebe menos. Não era mais difícil no tempo dos nossos avós? Tu olha para tua avó e diz assim, mas a minha avó apanhava do vô e nunca se rebelou contra ele. Sim, mas naquele tempo todas as vizinhas dela estavam apanhando os maridos em casa. Primeiro filho sempre tem que ajudar a cuidar dos outros. Primeiro filho sempre ajuda a cuidar dos outros. Quem vem antes recebe menos. Por isso é maior. Porque estava em tempos mais difíceis. Isso é para tudo. Para as relações afetivas, né? Então eu com outra pessoa tenho uma primeira relação. Essa primeira relação, ela é maior que a relação secundária. E não é que tenha menos amor a relação secundária. Só que ela é menor. Ela vem porque essa foi. Ela cede espaço para outra pessoa chegar. Essa outra pessoa só chega depois dela. Ela é maior. Entenderam? E aí a gente vai se alinhando com a ordem da vida. Isso é hierarquia. Aí meu pai e a minha mãe, essa é bem comum, tá? Meu pai e a minha mãe tiveram uma péssima relação entre eles. Bah! Eu vi muitas brigas. Eu achei que eles deviam se separar. Eu achei que a mãe foi uma coitada. Eu achei que o pai foi um coitado. Eu achei que eles deviam ter tomado outras atitudes. Eu saio do meu lugar de fruto dessa relação errada, como alguém que recebe a vida através dessa relação errada, para ser aquele que julga a relação e diz assim, isso aqui devia ser assim, isso aqui devia ser assado, isso aqui não devia ser assim. Eu saio do meu lugar, eu me arrogo diante disso. E eu sofro. Essa é a dinâmica da doença, via de regra. É a gente querer tomar para nós os assuntos dos grandes. E aí o filho mais velho vem, pega aquela mata virgem que são os pais, né? Cheia de predadores, cheia de animais peçonhentos, cheia de árvores espinhosas. Pega uma motosserra, um facão, um machado e começa a abrir aquela mata virgem e desbravar aquele mistério que é a parentalidade dos seus. E ó, guapeia tudo nas costas, tudo no peito, vai abrindo.
essa senda? Em que velocidade que esse filho mais velho vai andar? Bem mais devagar que o segundo filho, que vem só com uma tesourinha de poda, aparando as arestas. Terceiro vem de bis. O terceiro vem de bike, comendo cogumelo e olhando as borboletas. Essa sou eu. E aí os filhos mais novos têm medo de prosperar. Tem medo de tomar toda essa força que vem daqueles que fizeram para ele e fazer algo de bom com essa força. Não são gratos. Porque quem sente culpa não sente gratidão. Aí o filho mais novo fica lá, assim, ó, se podando, tentando ajudar o mais velho, tentando tirar o mais velho da dor. Ah, mas meu irmão mais velho é depressivo, eu levo uma vida tão boa, mas eu vou ter que ajudar aqui, ajudar lá, ajudar lá, ajudar lá. Tá, tu mandou e-mail pro menino, né, Cleide? Tu falou com ele antes, não é possível? Dá pra dar nome. Tem uma música que eu compus, não, mas que veio através de mim, que diz assim: não falo nada que eu não tenha que escutar. Não falo nada que eu não tenha que escutar. Os meus próprios ouvidos são os primeiros tingidos com as cores da fala. Minha boca está mais perto dos meus próprios ouvidos. Tudo que eu estou falando é para mim também. Na verdade, em sumo, é para mim. Tá? E é por isso que eu adoro a constelação. Porque além de vocês, né, honrarem com um valor financeiro para estarem aqui recebendo uma medicina, eu recebo dessa mesma medicina. Gente, isso é muito abundante. Trabalho próspero é quando tu recebe muito além de dinheiro. Quando tu recebe, o dinheiro é pequeno perto de todo que tu recebe. Então eu trago isso e eu falo pra mim, e aí toca no coração de vocês, porque no final das contas a gente é uma coisa só. Filhos do mesmo Deus, vivendo na tez, vivendo no corpo da mesma mãe. E aí, a gente... nós estávamos falando do quê? Não falo nada que eu não tenho que escutar. Porque eu não tenho aqui na casa. E aí a gente, que é irmão mais novo, eu também sou caçula, por isso que eu falo, tem medo de se virar de costas para esses dois que vieram antes e fazer algo de bom com o que eles te deram. Como? Prosperando, deixando um legado, deixando a tua marca, plantando flor e árvore aonde tu passar. Como eu vou ser feliz se os meus que vieram antes não foram? Não é justo. Não é justo. E aí, outra frase desse mestre que foi Bert Hellinger, dizendo assim: o caminho da felicidade é solitário e culposo. O caminho da felicidade é solitário e culposo. Tu te sente só e tu sente culpa. Mas é uma boa culpa. Sempre que alguém age de má consciência, sente culpa. O que é má consciência? É eu fazer algo que põe em risco o meu pertencimento. Eu abrir mão da lealdade para com o meu sistema familiar. Então, numa família de abusadores, quem não abusar se sente culpado. Numa família de perpetradores, quem não agredir se sente culpado. Por quê? Porque bota em risco o seu pertencimento a esse sistema familiar. Para eu pertencer, eu tenho que fazer como? Aí eu digo assim, eu abro mão. Eu sinto culpa. É traição. Só que, claro, isso é num nível de alma. Num nível sistêmico, é o próprio sistema familiar que está caminhando para a cura. Quando vem a ovelha negra. E nesse meu caminho de terapeuta, de ajudante, eu percebo que tem muito mais ovelhas negras que brancas. Todos somos ovelhas negras. Se a ovelha negra ser diferente, negro. Tem ovelha de tudo que é cor, então. Né? Mas a gente, para pertencer, para ser igual, para fazer como, a gente se sucumbe. Então, nasci numa família de funcionários públicos. Quando eu pensei em ser empresário... Como assim? Cara pálida, não vai bater cartão e a estabilidade.
E a tua aposentadoria? E a tua aposentadoria? É o plano de saúde. Plano de saúde. Tá, mas vem cá, mas e se eu não ficar doente? Posso tentar não ficar doente? Entendem? Então é uma culpa. Só que aí é isso. Eu sou o sol que nasce depois do dia de hoje, depois que algum sol se põe. Eu posso nascer nublado, posso ter chuva e sol e ter um arco-íris, posso ser frio, posso ser calor, posso ser o que eu tiver que ser, o que for o meu destino ser. Não importando o que foi o dia anterior. É mais difícil, né? Dar um dia de muito frio e eu ser muito calor. Então, antes de eu querer mudar o dia de hoje, eu tenho que honrar o dia de ontem. Eu tenho que honrar o dia de ontem. Porque tudo que eu faço para não pertencer, tudo que eu faço para fazer diferente, tudo que eu faço para compensar, é caminho para escorregar. É terreno cheio de cobra. Tá prontinho para tomar picada. Como que é então? Eu tomo aquilo que é. Eu não julgo a vida. Eu não julgo Deus. Eu tomo ela. Eu me alinho a ela. E a partir desse lugar de não ter mais objeções ante a vida tal qual ela é, eu posso tentar caminhar um pouquinho mais para o lado do que esse caminho aqui que vai me levar para um lugar funesto. É bem diferente, né? É bem diferente eu fazer, não, meus pais, agora como homem e dono do meu núcleo familiar, eu farei assim, porque vocês não têm mais propriedade sobre mim. Aí eu tô tentando acender um foguinho aqui, ó, riscando 1000 fósforos, botando vela, e tem um incêndio atrás de mim. E é só eu dar espaço para tomar essa força. O que eu preciso fazer? Eu preciso tomar esse incêndio. Eu preciso tomar esse fogo. O fogo da vida. O calor da vida. A transmutação que é a vida. A constante transformação que é a vida. E ser parte dessa transformação. Ser parte desse rio. E aí eu vou começar a decidir meu caminho. Mas de um lugar muito pequeno, muito humilde. A frase é: papai e mamãe. Foi suficiente. Foi ideal. Para que eu fosse exatamente quem sou. E como é que chega? É bom? Estão ouvindo os cavalos? São sim. Até o 30º a gente acha que é coincidência. Depois a gente começa. É. Dali? Então a hierarquia tem a ver com isso. Com a gente honrar os nossos ancestrais. Honrar o que vem antes. Colocar as coisas em ordem. Se eu tento começar um segundo relacionamento para me livrar do primeiro, eu estou colocando o segundo no lugar do primeiro. Vai dar merda. Com perdão do termo. Eu tenho que honrar o primeiro, para daí eu ir para um segundo. Um segundo é outra coisa, é outro relacionamento, é novo, é diferente, é outro amor. É outro dia. É outro dia. Outro sol. Outro sol. Top. Se Isso der aí. uma prova, nós passamos. Não, vocês estão ganhando estrelinha do professor. Aqui, ó. Então hierarquia é isso. Bora lá. Terceira lei do amor. Ordem do amor, força da ajuda, força do amor, força sistêmica, ordem sistêmica. Não importa o nome, né? Terceiro grande pilar das constelações é pertencimento. Ninguém pode ser excluído. E aí? Pertencimento a gente entende como ninguém pode ser excluído. Top. Mas eu tenho algo a mais para crescer nisso. Nada pode ser excluído. Não só ninguém, como nada. A lei do pertencimento não vai dizer todos fazem parte. Ela vai dizer tudo faz parte.
E ela é o resumo da ópera. Ela é a grande lei. Quando eu entendo que tudo faz parte, que tudo é, não é e é, eu me alinho com a vida. Porque se tudo faz parte, eu deixo fazer parte a dinâmica dos meus pais. Então eu estou alinhado com a hierarquia. Se tudo faz parte, eu me atrelo a esse vínculo, a essa relação em que um dá e o outro recebe, e o outro dá e um recebe. E aí eu me alinho com o equilíbrio. Se tudo faz parte, eu olho para a vítima, por perpetrador, e não tento entrar no lugar de salvador. Não tiro a força de alguém chamando essa pessoa de vítima. E não julgo alguém chamando ela de agressor. E não me arrogo diante dessas duas pessoas para me achar o salvador da pátria. Eu lido com a doma índia, né? É uma prática de ensino dos cavalos que é um pouquinho mais amorosa do que as práticas convencionais que a gente tem no Brasil e no mundo. Um pouquinho. Outro concordou. Agora, Foi ele que disse. quanto eu consigo entregar essa medicina, que é a doma índia, sem achar que os cavalos são vítimas. É, que nem eles, coitado, né? Eu falei que o branco, coitado, passa o tempo todo cuidando do potro e da outra lá, que nem dele. É Coitada de mim, né? Coitada de mim, que acha que o outro é um coitado, né? É. Sabe o que a gente faz quando a gente sente pena de alguém? A gente pega toda a força dessa pessoa que está sustentando essa relação, amassa num papelzinho e joga no lixo. Ela não devia passar por isso, ela não aguenta passar por isso. Coitadinha, vem cá, mamãe, eu tomo a sua dor pra mim. Porque eu dou conta. Uma pretensão. E aí, vai ficar pesado? Vou fazer força pra dar conta. É o filho que tá sempre prestando dinheiro pra mãe e pro pai, né? Sempre prestando dinheiro, sempre devolvendo, sempre devolvendo, sempre devolvendo, sempre devolvendo. Ressoa com alguém aí? Eu tô com dor de cabeça, vontade de ir embora, quero fugir, tô saindo da roda. Pertencimento. Nossa, deu um troço no meu ouvido. Acho que até falei super alto, porque meu ouvido Não pegou? tapou e destapou. Nunca tinha acontecido isso. O que foi? Ele falou? Só o isqueiro. Se acabasse agora, tava só. Eu também. Tá só Já começando. valeu o dia. Tem muito mais. Não é? Quer Tô dizer, cansada de anotar. impressionante. Pertencimento é a gente... Não é nóis, tá só escuta. Não, mas eu tenho mais pessoas que precisam ao longo da minha vida. Então deixa elas me pagar um Pix de 680, 580 que vocês pagaram. Não, mas com certeza. E aí elas vêm ouvir, Certamente trarei. salvando a galera lá, ó. Ai, deixa eu salvar vocês aqui. Encontrei um salvador aqui dele. Cabelo saudável. É, o cabeludo salvador. E nós estamos tudo no mesmo caminho, tá, galera? Todo mundo no mesmo barco. Tá? Como tá aí? Como é teu nome? Sandra. A Sandra e o? Pedro. Mãe e filho? E o pai tá onde? Sim. E o pai tá onde? Santa Cruz. Como é o nome dele? Rogério. Rogério? Posso pedir uma coisa pra vocês? Vocês veem se faz sentido? Troquem de lugar. Um com o outro. E vejam como vai ficar.
Mas o meu pai e minha mãe se separaram. E aí eu estou permanecendo com um deles. O que eu fiz com o outro? Excluí. Para os filhos, os pais não se separam. Sabe por quê? Porque tu, Pedro, é o fruto da união dos dois. Dentro de ti, nem que o mundo venha abaixo, nem que eles se matem os dois, peleando. Dentro de mim, eles estão juntos. Por quê? Porque eu sou isso. Eu sou a união. E se eu sou, isso é. Você não está, você é. E se eu não sou autorizada a olhar o meu pai com meus próprios olhos, e sim com os olhos de dor da minha mãe? Quem precisa de autorização? Eu preciso da autorização dos meus pais. Se você precisa de autorização, quem é você? Sou filha do meu pai e da minha mãe. Você é uma criança. Se eu preciso de autorização para olhar para alguém, quem precisa de autorização? A criança. Quem precisa de aprovação? A criança. Quem precisa de permissão? Teve uma mulher que veio constelar aqui comigo, ela falou assim, eu quero trabalhar, permissão para isso, permissão para aquilo, permissão para não sei o quê, permissão. Aí eu olhei para ela e disse assim, entendi. Eu te permito. E agora? Agora eu não sei. Pois é. Quer permissão? Eu te permito. Se eu não sou autorizada, você é. A partir do momento que você se autoriza. Ah, mas a minha criança não pôde, mas a minha mãe me falou isso, me moldou. O que eu soube do meu pai era assim. Sim. Por isso que eu não constelo com menores de 14 anos. O senhor me chamou de criança umas 4 vezes. É que a criança que quer fugir. Todos nós temos temas. Todos nós trazemos no nosso coração algo para ser olhado. Porque todos temos uma criança. E a criança não consegue tomar a vida tal qual a vida é. Para a criança, a mãe que se muda para livrar ela das mazelas que um pai alcoólatra, agressor iria causar. Estou deduzindo qualquer coisa aqui. Uma criança não consegue olhar para isso e dizer assim, ainda bem que você fez isso, mamãe. Eu precisava. Obrigado por me entregar para minha avó que conseguia me cuidar de uma maneira. A criança vai dizer assim, mamãe me abandonou, papai me abandonou. A criança que perdeu um pai com 3 anos num acidente de carro, sabe o que ela vai dizer? Papai me abandonou. Ou, a mamãe não cuidou do papai, por isso o papai se acidentou. Ou, papai não me queria, por isso ele fugiu. Ou, o que é mais comum, eu sou culpado da morte do papai acidentado. Se eu tivesse sido um filho melhor, papai teria sobrevivido, papai não teria morrido. Porque a nossa criança, ela não consegue olhar para a vida e dizer assim, não, esse é o destino. As pessoas nascem e morrem, uns mais cedo, uns mais tarde. E eu abro mão do meu egoísmo para liberar meu pai para o destino dele, para respeitar o destino do meu pai. A criança não consegue dizer isso. A criança fica na dor. E se a solução fosse estar na dor, todos nós aqui estaríamos em paz, plena. É mais fácil. Difícil é tomar a dor. Difícil é acolher a dor, entender que ela é da criança. E mais difícil ainda é encontrar o adulto para acolher essa criança e cuidar dela. E dizer, estou sentindo isso, e decido ficar. Estou sentindo isso, e aqui permaneço. Isso é o mais difícil. Que é o que a Aline está passando ali. Está vivendo isso. Decidindo ficar em meio a tanta dor. Em meio a tudo isso que dói as costas, que eu tenho que ficar... Está desconfortável, sim. E aonde tem desconforto é aonde a gente tem que olhar.
O desconforto é um baita sinal, é um baita caminho. Tá? E sobre equilíbrio, só para nós terminarmos, há duas relações que nunca serão equilibradas e que nós temos que entender isso, porque é o que dá força para a vida. A primeira relação que nunca vai ser equilibrada, Pai e mãe, né? pai e mãe. Equilíbrio é sobre dar e tomar. Tomar e doar, né? Tem como a gente devolver para os pais a vida que eles nos deram? Não tem como, né? Então, o primeiro presente que a gente recebeu é o estar aqui. Alguém pagou por isso? Ninguém vai pagar. Então, o primeiro presente que a gente recebe sem ser merecedor é estar vivo. Eu não fiz por merecer. Eu recebi. Se a gente for aprofundar mais esse olhar, a gente não só está vivo, como a gente tem características legadas, herdadas dos nossos ancestrais. Conheceu tua bisavó? Putz. Tua trisavó tu conheceu? Não? Como é que o nariz dela está estampado na tua cara? Conheceu tua tetravó? Mas ela passava a mão no cabelo bem assim para conversar com as pessoas. E assim todos nós temos. E a ciência já comprova que nós não temos apenas características físicas, senão nós temos padrões de pensamento, padrões de comportamento, que são legados dos nossos ancestrais, que são hereditários. Então, nosso DNA, né? A gente conhece, acho que 4% do nosso DNA. Tem só 96% de informações ali que a gente ainda não conseguiu codificar. Então tem muita coisa. E para você estar aqui agora, foram necessárias, em apenas 10 gerações, 2.048 pessoas. Para nós, para tu estar aqui sentado agora aqui, ó, desfrutando de uma boa conversa em roda, 2.048 pessoas viveram as suas histórias, passaram pelas suas guerras, peregrinaram, atravessaram oceanos, viveram amores não vividos, morreram em prol da vida de alguém que passou a vida adiante até que ela chegasse até ti. Não precisa. Vamos. Inspira um pouquinho aí e sustenta. Você dá conta. Eu confio. Foram necessárias para que você estivesse aqui agora. Então isso é uma força. Podem deixar. Faz parte. Então isso é uma força magnânima. A vida que a gente recebe. Tem como a gente devolvê-la para os nossos pais? Não tem como. E por conta de não conseguir lidar com essa dívida para com eles, muitas crianças, querem morrer. E permanecem crianças até que tenham possibilidade de se matar. E aí o que a gente faz? A gente acolhe essa dívida e a gente foge da relação. Quando eu recebo dos meus pais a vida, ainda por cima, não, como se não bastasse, eles me dão uma casa para morar, como se não bastasse, eles me dão uma criação, e ainda por cima me dão estudo às vezes, né? Me colocam numa escola, e me dão comida, e me trocam as fraldas, me limpam a bunda, Não, gente, só um pouquinho, eu preciso fugir. Aí na primeira possibilidade que eu tenho, eu vou embora. Por quê? Porque eu não vou conseguir pagar isso aqui tudo. E eu fujo dessa relação. Para onde? Para uma nova família. Que eu vou criar. E essa dívida que eu tenho para com os meus pais, eu gero Os meus filhos. com um filho. E aquelas pessoas que não casam, que ficam sempre com os pais, é porque elas não conseguem lidar com isso. Exatamente. Ainda estão na criança. Geralmente são pessoas que ainda estão reivindicando. Ou, são várias dinâmicas, né? Muitas possibilidades. Ou se sentem no dever de
pagar para os pais. Então permanecem ali cuidando, permanecem ali dando dinheiro, permanecem ali e não vão para a vida, não saem do ninho. Essa saída do ninho, ela é um ato de fuga diante de uma dívida que nós temos para com os nossos pais. Sabe onde é que isso se mostra e se comprova? Numa relação de casal, onde um dá muito mais do que o outro. Um serve mais do que o outro. Quem que dá nas relações? Os pais, né? É os pais que dão. Os filhos recebem, os filhos tomam. Se eu estou numa relação de casal e eu só dou, eu estou em que lugar? De pai. Lugar de pai ou lugar de mãe. O que acontece na relação em que um dá e o outro só recebe? Quem que foge? O que recebe, porque ele se sente indigno e menor. O que recebe. Quem que trai? O que recebe. O que recebe. O que é a traição nesse sentido? Uma forma de compensar. Uma busca de equilíbrio. Para que ele possa dar igual. Eu estou numa dívida tão impagável que eu vou ficar, me sujar nesse barro. eu vou te ferir para que eu consiga compensar o tanto que eu recebo de ti. Louco, né? Ferindo? A dívida é tão impagável que eu vou ferir. Entende? Então, isso é uma dinâmica muito verdadeira, muito real. A relação ela tem que ser equilibrada. Se a relação se desequilibra, ela se rompe. E é equilíbrio mesmo, é tipo assim, eu dou e depois eu tomo, eu dou e eu tomo, eu dou e eu tomo, eu dou e eu tomo. E assim vai. E quanto mais despido do desejo de receber eu consigo doar, mais valor eu dou para aquilo que eu recebo. Quanto mais despido do desejo de receber eu consigo dar, mais valor eu dou para aquilo que eu recebo. Se eu dou sem ímpeto de receber de volta, ou receber algo, só dou. Por dar, pelo prazer de dar. Quando eu recebo, é uma grata surpresa. E se a outra pessoa me dá, sem querer ficar recebendo, sem reivindicar, quando eu dou, é uma grata surpresa. E quanto mais para o outro eu estou, mais próspera é a minha relação. Mas se eu só dou e não tenho a humildade de tomar, eu fico tão superior ao outro por estar servindo ao outro. Eu estou tão superior que eu dou as costas e viro. Mas como que toma se o outro não consegue dar? Se o outro não consegue dar, não toma. Tu pode reivindicar. E reivindicar algo de alguém é um ato humilde. Agora, se o outro não pode dar, eu abro mão. Mas e a balança, como é que funciona? E nessa hora, como é que funciona a balança? Eu abro mão. Desequilíbrio. Existe? Uma coisa tu indo. A rigor não existe relação desequilibrada. A rigor não existe relação desequilibrada. Quando desequilibra... Não é uma relação. Quando desequilibra, rompeu. Quando desequilibra, rompe. Se eu tanto tô dando, em algum tanto eu tô recebendo. Às vezes é inclusive recebendo o poder de dizer que dou. Valorização, né? Validação. Em algum ponto serve a mim. Isso que eu tô fazendo. Né? Agora tu falou uma coisa importante. Em algum ponto serve a mim. Só a sensação, só o sentimento de tudo. O poder de estar dando, às vezes é recompensa ao tanto. Sim. Pode ser bom ou não. Pode ser bom, no tanto que eu consigo receber também. Agora, se eu só quero ficar nesse lugar de inocência, de dar, porque quem dá é inocente. Tá na inocência. Se eu tô doando, eu tô servindo, eu tô para o outro, eu sou inocente ou culpado? Inocente. Se eu tô recebendo, só recebendo, eu sou inocente ou culpado? Culpado.
E não é o culpado do sentimento de culpa, aquele que me trava, aquele que me corrói. Não, culpado no sentido de essa culpa que é uma boa culpa. É uma culpa da qual eu posso me livrar quando? Quando eu doar. Quando tu fizer equilibrar. Isso. Caminho contrário. Né? Isso. Quando equilibrar. E às Tá? vezes a gente acha que é uma arrogância, mas a pessoa só não consegue. Não doar. É porque não é uma arrogância. Quando a pessoa não consegue doar, ela tá num lugar menor. Essa é a chave que nós temos que virar nas relações. A pessoa que só recebe, ela não está se arrogando diante do outro. Ela está se apequenando diante do outro. Os filhos são menores que os pais, eles só recebem dos pais. O que significa se arrogar? Arrogar, tornar-se superior, prepotente. Presunçoso. Eu me torno presunçoso diante de. Os filhos, eles só recebem dos pais. Eles são menores ou maiores que os pais? Menores. Menores por quê? Porque receberam dos pais. Tá? E a segunda relação que dificilmente vai ser equilibrada. Mestres e alunos. O professor dá. Por mais que ele receba por dar. Tudo que o aluno fizer com aquilo que recebe do professor é legado do professor. Então, por isso que a gente diz, né? O professor quer que o aluno seja superior a ele. Por quê? Porque daí o seu legado foi passado e acrescido do dia de amanhã. Do sol do dia de amanhã. Tá? Agora, quando a gente torna mais possível um olhar equilibrado, um olhar adulto, um olhar maduro para com os nossos pais, para nós encerrarmos o nosso papo. Quando? Somos pais. Quando eu dou para eles um filho. Neto? Quando eu dou para eles um neto. Quando a vida que eles me deram, eu faço algo de bom e passo ela adiante. Tá vendo o que vocês fizeram por mim? Agora eu faço por outrem. Eu dou um neto para vocês. Então a dívida que eu tinha para com eles eu paguei no filho que veio. E esse é o fluxo da vida. Porque se não fizer isso, acaba o fluxo. Se não fizer isso, acaba o fluxo. Ai, Guto, mas eu não pude ser pai. Deixa um legado. Gera um projeto, uma ideia. Faz algo de muito grandioso com essa vida. Deixa uma marca... Só assim que a gente honra os pais. Isso. Deixa uma marca positiva no mundo. Aí tu tá honrando a vida que tu recebeu dos teus pais. Mas saiba, para as mulheres principalmente, Estão honrando as avós. não há nada tão grandioso que a gente possa fazer para o mundo como dar uma vida para o mundo. Nada do que a gente fizer, nem se eu mudar a história da humanidade, nem se eu mudar a contagem das eras. Tipo assim, antes de eu nascer, era A minúsculo ponto C maiúsculo. E depois que eu nasci, fui morto, aí começaram a contar as eras D ponto C. Mudou a contagem das eras. Até esse cara gerou filhos. DG. DG. Até esse cara gerou filhos. Então, assim, não tem nada maior que eu possa fazer no mundo do que entregar uma vida para o mundo. Por quê? Porque essa filha pode fazer tudo o que eu faria e algo a mais. Porque recebe um tanto da mãe. E mais um tanto do mundo onde ela estiver. E vamos combinar, há 2.500 anos atrás, ou há 2.020 e poucos anos atrás, se crucificava alguém que falava de amor. Há 500 anos atrás, se colocava duas pessoas a se degladiar numa arena até a morte. E todo mundo ovacionando e um rei dizendo mata ou morre. Né? Mata ou segue vivo. Há 200 anos atrás era normal escravizar uma pessoa, não era nem pela cor de pele, né? Era pelo lugar onde ela nascia. Isso é recente. É de ontem. Só que concordam comigo que a vida está evoluindo? Concordam que hoje são tempos mais fáceis do que nos tempos dos nossos ancestrais? Sim ou não? Sim, né? É mais fácil hoje, né? Logo, a gente deve muito mais. A gente recebeu mais. O caminho já tá legal. O caminho já está melhor. Essa trilha já foi aberta. A gente já tá quase comendo cogumelo. Tá quase comendo cogumelo e olhando borboleta. Justamente.
Então, E como é perto, né? Quando a gente pensa Em tempo. Temporal, né? em tempo, por exemplo, as 2048, 44 pessoas. Quer dizer, essa parte de nós que está dentro desses 2.000 e poucas pessoas é Muito poucos anos, é muito né? é muito perto. A gente fez uma 2.000 reunião anos também é muito da perto. minha família, Dentro Rainha, Da linha do tempo. da linha do tempo, da vida. que era um casal e 3 filhos que vieram, e desse casal e 3 filhos, nós somos 3.782 pessoas. Vieram 1.824, não, 1.825. 3.872, é muita gente. sim, descendentes, né? Muita gente. E todos não sou teu parente, né? Todos são parentes, só vê essa família. Claro. Não, eu não sou, sabe? E em menos de 100 gerações para trás, todos os seres humanos têm um ancestral em comum. Isso já foi comprovado também. É complicado. Né? Todos temos um ancestral em comum. Então a gente é irmão, não era só da boca para fora. Em algum ponto a gente é parente, tá? E quando eu corto esse elo, quando eu não gero uma vida, esses 3.800 pessoas tem uma parte rompida ali, né? A minha linha não continua. E não tem nada de errado nisso. Inclusive tem pessoas que não podem ter filhos. Deus errou ali? Não, né? Também faz parte. Pero, o quanto eu consigo honrar isso que é o não ser. Porque para tudo que é, existe algo que deixa de ser. Para que qualquer coisa seja, existe algo que não é. Que não foi. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu escuto do Anderson, um amigo nosso, que é: a vida é justa. A vida é justa. Quando a gente entender o real significado que a vida é justa, a gente consegue ter uma paz, né? Tipo assim, tu entende que as coisas estão no lugar onde elas deveriam estar. Né? Tudo é perfeito. E não é como às vezes, né, tipo, o pessoal fala, mas isso é conformismo. Não, é que a vida é justa em todos os sentidos, né? A pessoa está passando por um perrengue, ela tem que passar. É o crescimento dela. Quando tu interrompe o perrengue, tu está interferindo na vida daquela pessoa e desviando o caminho. É muito, muito louco, assim. Essa frase eu ouvi faz um mês atrás, me tocou muito, assim, sobre a vida é justa. Total. Se existe Mas justiça, a vida é justa. E a adoção no meio disso, como que fica? Adoção. Vamos falar disso para nós irmos para os cavalos, tá? Não pude ter filhos e adoto, né? Nesse sentido da... Adoção é mais que paternidade e mais que maternidade. Vou deixar isso reverberar um pouquinho, depois eu continuo. Foi assim que tu aprendeu nos cursos que tu fez? Não foi? Não. Outra coisa, né? Adoção é emaranhamento sistêmico. Adoção é mais que maternidade e é mais que paternidade. Por quê? Porque quando eu tomo uma criança do seu sistema familiar e dou para ela uma vida que ela não poderia ter, vamos dizer, educo, crio, cuido, e essa criança faz algo de bom com tudo isso e gera um bom legado, esse legado pertence a mim? Não. Esse legado pertence à família dela. A adoção consciente que a constelação traria, que a visão sistêmica das constelações familiares validaria, seria: eu atuo ajudando essa criança e depois eu devolvo para os pais. Devolvo para os pais. Como? Eu entrego ela para os pais. Ela não deixa de ser dos pais. Ela nunca... Os filhos pertencem aos pais. Eu entendo que... Ah, mas eu não posso ter filhos, eu quero adotar. Bueno, então a criança está carregando uma baita culpa, né? A criança tá depositado sobre a criança o teu inconformismo com o teu destino. Então eu não posso ser pai. Eu adoto uma criança, eu deposito sobre ela a minha insatisfação com a vida.
ela vai ser usada agora. Foi me dado, Ela, aceito. isso, ela vai ser usada agora para eu cumprir as minhas mazelas, para eu contemplar as minhas mazelas, as minhas carências, né? Para eu compensar, para ficar mais confortável. Aí eu uso essa criança. Eu enfraqueço muito essa criança. E por isso tem muitos filhos adotivos que se rebelam contra os pais. Mas daí deixa lá no abrigo? Pai e mãe agressora? Não é deixa lá no abrigo, não é essa a solução. Não é devolver de fato, é entender que Essa criança não te essa pertence. vida dessa criança, desse ser, está ligada aos pais de sangue. E ela deve conhecer os E pais. ela deve, ou se eles já não estiverem vivos, mas mesmo assim ela vai saber que tem esses pais. Que eles existem. Se eles não estiverem vivos, ela pode conhecer os avós, ela pode conhecer os tios, ela pode... E principalmente, ela deve conhecer os pais dentro dela. Sim. É o mais importante. Como assim? Ela deve saber que tudo onde ela fizer são os pais que fazem através dela. E os avós que fazem através dela. Volta ao início, né? Ela tem que honrar os pais. Quem são os pais? Os pais. Algo que ela Os pais. eventualmente não conhece, tem que vir a conhecer. Seria, então, mostrar e sentir o lugar de cada um. Tipo, se ele é meu filho adotivo, ele tem os pais e ele pertence aos pais dele, mesmo eu sendo mãe e pai adotivo dele. Isso. A gente vai falar de mãe do coração, pai do coração, mas é uma forma de amenizar o termo ajudante. Eu não sou tua mãe e eu não sou teu pai. Eu sou um ajudante. Por isso que a adoção é mais que paternidade e é mais que maternidade. Eu sou um ajudante. Eu atuo nessa vida e eu causo um bem impagável para essa vida. O bem que eu gero aqui reverbera no destino de toda a família. Mas esse destino pertence à família. Pais adotivos têm que estar muito conscientes para não emaranhar a criança, para não enfraquecer a criança, para não se enfraquecer. Porque você entra num sistema familiar e você muda o destino de uma família. Essa criança, ela está sofrendo, ela nasceu do pai não sei o quê, da mãe não sei o quê, da mãe não sei o quê. E ela pertence a esses pais. Quanto a gente consegue olhar e honrar e respeitar o destino dessa criança e dizer, você pertence a esses pais. Mas isso é ruim, ele poderia... A justiça tira quando ela decide que não pertence mais de maneira alguma. É tirado todas as leis e daí hoje em dia só se adota quando todos os caminhos percorridos já tiraram todo e qualquer poder sobre aquela criança. Ela vai a leilão, a pessoa entra numa fila, eu quero um filho assim assado, e daí quem se enquadra naquilo lá, eu pego e trago e boto na minha gaveta. Assim funciona a adoção. Por isso que é uma crueldade. É uma crueldade. E é uma crueldade feita por amor, né? Em prol do amor, né? Na verdade, a maioria dos males da humanidade são feitos em prol do amor. São feitos com a melhor das intenções. O cara matou milhões de judeus lá numa câmara de gás. Na melhor das intenções, eu só quero uma raça pura. Eu só quero um país próspero. Olha que boa intenção, que intenção nobre. Eu quero um país próspero. Sim. Aí eu mato todo mundo que é impuro, no meu conceito. As maiores experiências da humanidade foram feitas no nazismo. Lá que se criou a maioria das medicações, vacinas, aquela... Como é que é? Transplante, foi feito o primeiro transplante entre gêmeos. Criaram também aquele colete salva-vidas, tudo usando a vida humana como experiência. Todos bebemos dessa grande crueldade que a humanidade viveu. Todos fomos beneficiados disso. Entenderam porque que o cara escreveu uma carta pro... Profundo, né? E é difícil, né? Me sentir dentro dessa sujeira toda. Cá estou. Humano.
usando colete salva-vida. Por isso que ser humano é o único bicho que tem por nome um verbo. Não existe o sentir-se cavalo, o achar-se árvore, pensar-se planta, intuir-se ave. E se ouvir num outro, fala tu. Mas a gente é o ser humano, é um verbo. O verbo é ação, é uma busca. A gente está buscando o ser humano. E no princípio era o verbo. E o verbo se fez carne, nada me tira da cabeça que tem a ver com isso. Ser humano. Em inglês ainda é no gerúndio, né? Being, né? Sendo humano. Tipo assim, estamos tentando. Estamos no caminho. E quando o verbo se fizer carne, quando o ser for quem eu realmente sou, é quando a humanidade está liberta. É quando o espírito que pensa a vida pode atuar sobre nós sem objeções, sem reivindicações infantis. Aí eu adulteço diante da vida. As portas se abrindo. Dali? Então agora nós vamos ir para o campo. Que horas são? Tem horas aí, querida? 11. Nós vamos ter aí 1 hora. Vamos iniciar os trabalhos da constelação. Depois nós vamos parar para o almoço. Na parte da tarde a gente volta. A gente tem até as 19h30 aí para poder constelar. Tem bastante sol, né? O sol tá se pondo mais tarde. Então temos tempo. Somos 14. Tu me dá medo, cara. A tua picada dói mais que uma martelada. Ele já esteve por aqui, Ele já andou por aqui, já. E não pode matar? Caiu no teu bolso. Olha, tá subindo. Não pode matar, mas eu tiro ele assim na minha delicadeza. É porque se ele se emaranhar nos meus cabelos, gente, eu não me acho nos meus cabelos, o que dirá ele? Por isso que eu tirei. Ele até que tava tudo bem. Agora quando ele entra nessa floresta aqui, amazônica, algo pode acontecer. Então é isso. Espero que tenha sido de valia para vocês esse conteúdo. O momento em que a gente está em roda e conversando com as pessoas é sempre um momento de muita inspiração, de muitos insights. Eu acho até que faço algumas canalizações, porque vem coisas que eu nunca falei antes, são consciências que chegam apenas nesse momento em que nós estamos com essa parcela da humanidade representada na roda. Então, espero que tenha sido de valia esse conteúdo e até semana que vem. Não se esqueçam, plantem uma árvore, porque hoje é segunda-feira e é um bom dia para nós recomeçarmos a nossa vida. Baita abraço.